queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas que assistem o nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje eu vim aqui com vocês para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós nos caiu então capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mediunidade, item mediunidade gratuita. Número 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absoluta incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, levou a mediunidade à categoria de missão. A gente pode parar por aqui agora, né, meus irmãos? E parar para pensar que essa comunicação com os espíritos que nos permite, Deus, que nos faz essa conexão com eles, é uma bênção. É uma bênção poder saber, através das comunicações espirituais, que a morte não termina com a vida, que a morte é apenas um ciclo, é o término de um ciclo. Certo que muitas vezes, principalmente como diz aqui no Evangelho, na época de Moisés, foi proibida a comunicação com os espíritos, porque se fazia de forma muito banalizada. Se iam ao encontro dessas pessoas que se comunicavam com os espíritos para pedir conselho, para como ainda às vezes as pessoas fazem hoje, né? Mas para pedir conselho, para tirar dúvida, de muitas formas frívolas. O que acontece? Acabavam que os espíritos comunicantes não eram aqueles como a gente chama hoje, os mensageiros do nosso Pai. Eram espíritos que estavam vagando e se divertindo com essas crendices, né? com essa investida de tempo de forma muito leviana. Mas se na própria Bíblia do Antigo Testamento se falava que Moisés proibiu, é porque essas comunicações então já existiam. Muitos hoje acham que ainda são comunicações diabólicas, são comunicações
perniciosas, malditas, mas a bem da verdade, a gente vai se atualizando com o tempo, percebendo que o bem se faz através dessas comunicações, desde que a gente esteja sintonizado com esse bem. Tanto aqueles que procuram acalentar os seus corações, assim como aqueles médiuns que colocam a serviço do bem e da caridade esta missão. Porque não pensem não que todo médium é médium por mérito de ter nascido com uma missão divina, uma missão sublime, não. Muitas vezes são irmãos que pedem essa comunicação, essa possibilidade de comunicação, para poder ajudar aqueles que talvez em outras encarnações tenha feito com que se perdessem no caminho. Porque a mediunidade, meus irmãos, quando bem utilizada, quando utilizada a serviço do amor de Deus, quando utilizada a serviço da luz de Jesus, ela é muito divina, sendo por missão, sendo por provação, sendo por expiação. O importante é que se faça sempre ligado àqueles que querem nos ajudar, que são os mensageiros do nosso Pai. A nossa mediunidade, como diz Allan Kardec, todos têm mediunidade num grau ou outro, que às vezes a gente tem essa sensação de estar recebendo alguma intuição, uma percepção de algo que muitas vezes as pessoas que não estão muito envolvidas, né, no trabalho da mediunidade, no exercício da mediunidade, não conseguem explicar, mas às vezes tem sonhos premonitórios, tem uma intuição de algo que está para acontecer, tem uma sensação de uma presença próxima a si. São esses amigos querendo passar para nós, se nós estivermos em sintonia com Deus, com o bem, com a caridade, com o nosso Pai, estão querendo passar informações que muitas vezes para nós é muito importante, e talvez para aqueles que estejam à nossa volta também seja importante. Agora, para aqueles que utilizam a mediunidade para ganhar dinheiro, para se beneficiar, para se envaidecer, no momento em que o mundo espiritual, com a permissão do nosso Pai, quiser se afastar deles, ou eles vão ser joguetes nas mãos desses espíritos, desses irmãos que estão por aí vagando, são zombeteiros, brincalhões, que não vêm trazer a palavra do nosso Pai, não vêm trazer esse consolo para muitos que estão na volta, acontecendo grandes desarmonias espirituais para essas pessoas, né, que envolve o dinheiro, a vaidade, e perdendo a grande oportunidade de ser um elo, um intérprete, um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Que bênção, meus irmãos, que bênção quando a gente consegue andar pelo caminho reto. Que bênção. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem o item 10, que se chama mediunidade. E tem uma parte muito interessante que eu queria comentar aqui com vocês, que é assim, ó, na época de Pentecostes, depois que Jesus foi crucificado, ele andou por vários dias ao redor dos seus discípulos, né? Então, o Emmanuel, ele comenta assim, ó: desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes. Quantas pessoas têm essa tarefa de usar a sua energia, junto com a energia do plano espiritual, para sanar tantas doenças à sua volta, para testemunhar o amor do nosso Pai por nós. Então, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas, estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E ele termina ainda aqui, que
no Pentecostes que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Gente, nos dias de hoje, em que a gente precisa cada vez mais buscar harmonização interior, buscar o nosso templo interior, o reino de Deus que Jesus prometia está dentro de nós. Então, quando a gente consegue harmonizar, colocar esta paz, sentir, edificar esta paz que Ele nos prometeu, que Jesus nos prometeu dentro de nós, a gente é capaz de se sintonizar com os amigos do mundo espiritual e receber muitas vezes aquela energia positiva que vem para nós, aquela energia de harmonia que vem para nós, e às vezes até essas intuições do que fazer, de como agir, para que lado seguir, como fazer para ajudar alguém. Então, que a gente faça cada vez mais este exercício de interiorização para utilizar de uma forma benéfica esse meio de comunicação que Deus permitiu que nós todos tivéssemos em graus diferentes. Por exemplo, Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. O bem que ele fez à humanidade é algo inigualável. Através dos seus livros, se não fossem os livros ditados por vários espíritos ao nosso querido Chico Xavier, que muitos estudiosos tentaram desmistificá-lo como se fosse algo místico, né? A sua mediunidade, inclusive na União Soviética, antiga União Soviética, queriam levá-lo para lá para estudar essa mediunidade, porque nem eles entendiam como que ele conseguia escrever tantos estilos de livros diferentes em pouco tempo. Foram mais de 400 livros que o Chico conseguiu psicografar. Não existe um cérebro humano, se a gente for ver só a questão da matéria, que seja apto a fazer esse tipo de diversidade literária. E o Chico, claro, junto com os amigos do mundo espiritual, conseguia psicografar muitos livros. Conseguia nos trazer esclarecimentos científicos na década de 40, que de um tempo para cá que está conseguindo se comprovar cientificamente. Momentos históricos que historiadores corroboram, concordam com o que ele escreveu naquela época, através dos romances de Emmanuel, por exemplo, na época de Cristo. Bendita a mediunidade do nosso Chico. Mas ele não era um anônimo. Quantos anônimos que hoje fazem um trabalho e já fizeram um trabalho, não em tamanha proporção, mas que conseguem usar a sua voz, a sua mão, os seus pensamentos para ajudar aqueles infortunados que se encontram ao nosso redor. Para isso a gente precisa estar ligado no amor de Deus. Na palestra anterior que eu conversei com vocês, falava muito sobre o amor de Deus, a lei do amor. Então, quando a gente coloca a lei do amor nesta tarefa divina, que é o exercício da mediunidade, a gente serve de elo entre esses dois mundos, nos tirando o olhar fixo da matéria. O nosso mundo se encaminhou para esse lado materialista de uma forma tão imensa que precisamos hoje passar por esta provação, por esta expiação, para que a gente consiga retornar e olhar então com os olhos do Espírito, os olhos da alma, as palavras e os exemplos do nosso Mestre Jesus. E tentar edificar dentro de nós, que a gente saia das palavras e consiga então colocar em atos, inclusive.
Não adianta só modificar a direção da visão que a gente vai fazer do mundo, ou está fazendo do mundo, e não colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou. Jesus levantava aqueles que eram caídos, Jesus curava, Jesus trazia a palavra de Deus. Claro que nenhum de nós se compara ao esclarecimento e evolução de Jesus, mas ele disse: tudo que eu fiz, vós poderei fazer e ainda muito mais. Para isso a gente precisa caminhar na seara do bem, seguir os passos de Jesus no nosso caminho. Chico, quantas vezes consolou os corações de centenas de milhares de mães. Este consolo que acaba melhorando, amenizando esse sofrimento, essas feridas que essas mães talvez até hoje carreguem dentro dos seus corações, poderia ter sido muito pior. Poderia ter acabado com muitas pessoas, muitas mães em tamanha depressão, suicídios, desconsolos, sofrimentos. Mas quando Chico utilizou a mediunidade dele para consolar essas mães, trazendo cartas de seus filhos, contando episódios que ninguém sabia, que nem elas tinham falado ali ou preencher suas fichas. Contavam episódios que às vezes só um da família sabia, ou então que acabava relacionando vários nomes de pessoas, apelidos às vezes que um ou outro só sabiam. Não existe uma pessoa que tem esse tipo de aptidão sem o auxílio do mundo espiritual, em que esses filhos chegavam e diziam: mãe, mãezinha, eu estou vivo, eu estou com fulano, eu estou com Beltrano, eu estou com o vô tal, com a avó tal, o fulano está mandando um beijo, naquele momento aconteceu tal coisa. Gente, é um consolo tão grande que só por quem passa por isso é capaz de colocar em palavras o que é essa sensação de que o mundo a vida não acaba com a morte, e que um dia, e que não é um adeus, é um até breve, de que a gente está amparado por amigos espirituais para que a gente siga o nosso curso, preparado por nós e juntamente com os amigos espirituais, nossos mentores, antes de nós reencarnarmos. Quantos acabam se perdendo nesse caminho? Quantos, meus irmãos, se perdem no caminho da mediunidade para se aliar a espíritos tão ignorantes na condição de ignorar o bem, de ignorar aquilo que faz com que a gente progrida. Mas Deus não nos desampara jamais. Deus jamais nos desampara, nos dando outras e mais outras e mais outras oportunidades através de fatos da vida ou através de outras reencarnações. Quantas vezes será necessário que a gente ouça a nossa voz interior se ligando à voz desses amigos espirituais em harmonia para trazer mensagens positivas, tanto para nós quanto para aqueles que estão à nossa volta. Tanto para que a gente venha crescer, evoluir, compreender determinadas coisas que hoje até então a gente não compreenderia, através desses amigos espirituais, por intuição, por sonho, por mesmo a psicofonia, que a gente chama de incorporação, a gente possa aprender com eles. Que bênção é esse contato, inclusive com os irmãos em sofrimento, que são levados de uma forma extremamente amorosa aos centros espíritas, para que a gente possa sentir suas dores, para que eles possam se sentir vivos então, fora da carne, e que a gente aprenda com o sofrimento deles a não errar da mesma forma. Eu gostaria de encerrar esta conversa com vocês com um pedaço de um trecho do livro Emmanuel, também pelo espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É o item 11.6, apelo aos médiuns. Médiuns,
Ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam, insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e no tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não sairás do círculo doloroso das reencarnações. Então, meus irmãos, usemos o amor a se conectar com o amor de Deus. Usemos a vontade de fazer o bem a se conectar com o bem que chega até nós. Nosso Pai nos ama, por isso Ele permitiu que nós pudéssemos ter o conhecimento de que a morte não existe e que existe vida além dela. Não é um adeus, é um até logo. Para isso, a mediunidade também nos serve de elo de consolo e apoio aos infortunados. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês ao assistirem às nossas palestras do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até uma próxima oportunidade.